Estamos ao vivo. Então, fico muito feliz com a presença dos senhores e das senhoras que têm uma grande responsabilidade hoje na formação de opinião pública. Os jornalistas, as pessoas que trabalham com imprensa. Antes nós falávamos muito na imprensa escrita, hoje nós temos aí a imprensa virtual, a questão das redes sociais. E a nossa igreja, ela tem essa preocupação. Falava ontem, Jesus teve uma sensibilidade de emprestar uma barca, o evangelho de ontem, sentar, pedir emprestado, e o som ia junto com a brisa. Hoje nós temos toda essa preocupação de levar uma boa mensagem a tantos irmãos, que a nossa igreja tem não a mensagem do fake news, das falsas notícias, ela não tem a mensagem do bad news que falava antigamente, as más notícias, mas nós temos hoje a mensagem good news, transmitir sempre uma mensagem para tantos irmãos, fazer com que a palavra de Deus ela chegue na inteligência, no coração e também no joelho das pessoas. Então a gente está aqui disponível para conversar um pouquinho, para falar algumas coisas a respeito da nossa igreja, da missão do bispo, o porquê nós temos essa dimensão religiosa que Aristóteles lá no passado falava, e hoje nós temos essa preocupação e essa importância dos senhores e das senhoras aqui presentes na opinião pública, levando uma mensagem também de experiência, né, que vocês correm durante o dia a dia, buscando mensagem para levar no coração de tantas pessoas. Primeiro, por favor. Oi, imperador. Essa puxa, filho. João Edson, nós somos da loja Samaritana. Nós temos uma loja católica em Leopoldina e nós fizemos um canal no YouTube, seguindo o marketing digital, né? Um canal no YouTube, então a gente está colocando muito conteúdo lá, e por isso que nós estamos aqui para fazer essas perguntas. Uma das perguntas que mais colocam para nós nos canais que nós temos de comunicação atualmente é a respeito dos ataques que a igreja vem sofrendo, né? Com aquele episódio do Natal, né? E a pergunta é: qual seria a reação que o senhor acha que deveria ser mais propícia para que a igreja dê a esses ataques? Nós estamos vivendo aí, desde a década de 90, principalmente depois que entrou esse marketing digital, de o acesso que as pessoas têm para manifestar as suas opiniões. Antes era muito difícil uma pessoa que tinha uma opinião contrária, ela manifestar aquilo publicamente. Eu hoje acredito que os meios das redes sociais, da internet, isso manifesta as pessoas a falar aquilo que pensam. Mas a igreja ela tem sofrido com isso, a gente percebe, mas ela não tem essa preocupação de rebater. Eu acho que a prudência, a igreja sempre tem essa prudência, mas ela não pode perder a sua identidade. O que é a identidade da igreja hoje, à luz daquilo que nós estamos ouvindo muito que o Papa Francisco vem falando? É o Evangelho. Então, a Boa Nova, a mensagem revelada, ela deve ser manifestada, ela deve ser acreditada, vivida e proclamada cada vez mais. E aí surgem essas situações. Mas eu acho que o cristão batizado ele não pode ter vergonha de testemunhar a fé e também não pode ter vergonha de falar os seus sentimentos em relação àquilo que pensa, não para criar um choque, criar um problema maior. Mas a igreja ela sempre orienta isso, né? A gente sabe que muitas vezes os contrários atrapalham, mas aquela situação ela não pode perder a sua identidade, a sua razão de ser, que é a evangelização segundo o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós olharmos na história da igreja,
o Papa Clemente, lá no início da igreja, ele falava, olha, a igreja ela tem essa preocupação de evangelizar e denunciar, mas não descobriu ainda de jeito. Isso ele falava lá no ano 200, 300, nós estamos no ano 2000 e pouco, 2020, então sempre vai ter isso. E é importante essa preocupação da igreja manifestar a mensagem revelada, mas não no sentido de criar o embate, de criar situações conflitivas. O Papa Francisco, nos seus princípios, ele tem 4 princípios muito interessantes. O tempo e o espaço, o segundo princípio, o conflito é a unidade, o terceiro princípio, a realidade é mais importante que a ideia, e o quarto princípio, o todo em relação à parte. Então a gente poderia ficar no segundo princípio, né? Dentro do conflito a gente procurar a unidade, aquela espinha dorsal, aquele elan vital dentro desse mundo contemporâneo com tantos desafios que nós estamos vivendo. Próximo. Dom Edson, eu sou Marcelo Lopes, sou de Cataguases, tenho um site de notícias que tem o meu nome lá, já tem 9 anos, e eu sou jornalista há 32 anos, e nesse período todo é a primeira vez que um bispo vem, toma posse em nossa diocese e concede uma entrevista coletiva para todos nós da gente. Mas se eu estiver errado, meus colegas aqui me corrigem, por favor. E eu quero muito agradecer ao senhor e a toda a diocese, a Cúria, por essa oportunidade. Segundo, a pergunta é a seguinte, essa iniciativa vai se repetir e com que frequência? Perfeitamente, eu acho que nós não podemos... A Conferência de Aparecida, lá em 2007, quando os bispos reuniram, eles colocaram uma verdade muito interessante. Olha, a igreja não pode perder a oportunidade para a evangelização. E vocês são importantes na igreja. O talento do evangelho hoje são vocês, que estão com as mídias na mão, que vocês chegam às vezes primeiro que a própria igreja. Então acho que isso é importante, a gente trabalhar junto, criar a evangelização, ela acontece com parcerias, principalmente vocês que têm conseguem chegar nas pessoas. Então isso é importante, eu pretendo aqui na nossa diocese trabalhar junto com os senhores, a gente pulverizar muitas informações para que as nossas pessoas possam ter acesso, né? Hoje as pessoas têm acesso com o celular, no YouTube, no site, aquilo que às vezes a gente leva tempo quebrando em reuniões, em prazo de 1, 2 minutos, vocês já atingiram mais de tantos milhões de pessoas, né? Então a gente tem essa preocupação de eu trazer também a TV Aparecida, a Canção Nova, a TV Século XXI, para que a nossa diocese ela torne-se uma diocese conhecida. Não só falar assim, Leopoldina, uma cidadezinha no mapa, uma região no mapa, mas Leopoldina é um lugar que tem as pessoas que trabalham, que buscam, que evangelizam, que anunciam o evangelho. Então eu pretendo sempre, na medida do possível, estar com vocês, porque é um grande passo na nossa igreja, né? E a gente sempre estar atualizando a respeito disso, né? Dessa boa mensagem. Edson, por gentileza, meu nome é Júlio César, eu falo aqui pelo jornal O Vigilante Online, que é de Leopoldina, e eu gostaria que o senhor comentasse, já que o senhor é jovem, mas tem uma grande experiência na vida religiosa, de fora para dentro de Leopoldina, a diocese de Leopoldina, como ela é vista, ela é observada pela igreja no contexto de Minas Gerais. O senhor estava falando exatamente sobre essa imagem daqui para fora, que a gente precisa trabalhar realmente, mas atualmente qual é o contexto, como que a diocese de Leopoldina é avaliada pela igreja? Quando o núncio apostólico ligou e falou que o Papa tinha me nomeado como bispo de Leopoldina, eu não tinha muito conhecimento. Sabia que existia uma diocese e que o meu arcebispo, ele passou por aqui como 4º arcebispo desta diocese. Então não tenho, assim, conhecimento daquilo que as pessoas falam. Mas o que mais me chamou a atenção para a gente descobrir essa realidade, que mais me chamou a atenção,
é a questão de uma religiosidade fora da normalidade a nível de, vamos dizer, Minas Gerais, Sudeste e também a nível nacional, a religiosidade. Se nós olharmos nas pesquisas dos últimos censos, a gente vai perceber que a questão da Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem um número maior, chega em torno de 70 e poucos %, enquanto outros lugares a gente percebe. Se nós formos analisar hoje o Sudeste, de acordo com o último censo, é uma região de muitas pessoas que têm fé, da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, de repente, a gente começa a analisar Rio de Janeiro, pega São Paulo, pega o Espírito Santo, cai. Então, quem que puxa essa porcentagem são os mineiros. E aí eu transfiro essa comparação para a diocese, a igreja particular de Leopoldina, essa sensibilidade de um povo que vive os mistérios de Deus, e a gente nota também por tantas pessoas que passaram e trabalharam mais nessa dimensão religiosa. E para a gente fundamentar isso, conversando com alguns padres em Belo Horizonte, vendo outros padres, aqui é um celeiro de vocações. Então isso é importante que as pessoas buscam fazer a experiência. Aí precisa de uma adaptação, precisa cortar as arestas, porque a dificuldade hoje que nós temos de entendimento de igreja, nós podemos usar a expressão que chama eclesiologia. Eu tenho uma concepção de igreja, uma eclesiologia, que a igreja deve ser o povo de Deus, a igreja anuncia. E às vezes a outra pessoa ela tem uma outra eclesiologia, a igreja tem que falar do social, não, a igreja tem que falar da questão moral, a igreja tem que falar da questão política. Então essa questão que nós podemos entender. Mas o que eu analiso e percebo que para mim é um caminho andado é essa religiosidade. E a grande responsabilidade que eu venho aqui, principalmente no meu discurso, quando eu mandei uma mensagem, eu falo, como que eu vou atingir essas pessoas? O bispo, ele atinge as pessoas pelos padres. Então é ali que nós temos que trabalhar junto, essa sensibilidade. E se o povo é o povo de Deus, então nós temos que acolher cada vez mais. Então são esses dois pontos, a religiosidade fora do nível e também essa mística que já vem aí contada por tantos outros bispos, a seu modo de ser, a seu modo de pensar, a seu modo de refletir, tentaram manifestar uma eclesiologia aqui nesta igreja particular. Muito obrigado. Então, Edson, Marcos Paixão, Rádio Jornal Leopoldina, um prazer recebê-lo na cidade. E a gente fica na expectativa do bispo de Leopoldina para a posse amanhã, uma vez que nós vamos receber um grande número de pessoas, né? Vêm de várias cidades que compõem a diocese. Qual a expectativa do nosso bispo para esse momento? Aí entra uma coisa muito complicada, né? Como o bispo tem expectativa, o povo também tem as suas expectativas, né? Eu não estive antes, já é aí mais da minha personalidade. Eu brincava com algumas pessoas, falava assim, eu não vou antes porque se eu não gostar, vou ter que voltar. Então já vim com a mala toda para a gente fazer a história. Então eu estou muito feliz, estou com o coração sereno, estou sendo bem acolhido. Ontem eu fiquei muito feliz com a presença dos padres, dessa sensibilidade, e eu vim fazer história. A grande preocupação, eu rezo muito para que eu não seja alguém diferente na vida das pessoas, principalmente do presbitério aqui nessa diocese de Leopoldina. Eu vim para fazer história, nós vamos caminhar juntos. Pretendo trabalhar muito, aqui existe as foranias. O que foranias vem de fórum? O que fórum acontece? Os debates, as reflexões. Eu tenho muita literatura, devo ter uns 6, 7 livros que eu escrevo, e eu falo muito dessa dinâmica da igreja evangelizar nas cidades, no mundo contemporâneo. Até recentemente eu escrevi um livro sobre a evangelização nas cidades, da gente resgatar esses desafios hoje, como nós vamos atingir aquelas pessoas para que elas possam ter um amor, ir lá na igreja, fazer a experiência do encontro com Deus. Então vem com o coração tranquilo, sereno, fazer história, caminhar junto, às vezes na frente, puxando, às vezes no meio, fazendo história, às vezes atrás
empurrando, porque o pastor, é complicado ser pastor, eu falo de coração, é difícil ser pastor. E essa metáfora do evangelho, ela é muito complicada a gente entender, porque a ovelha, ela não enxerga depois de 2,5 metros. Então, se a ovelha saiu 2,5 metros do pastor, é tudo obscuro. E aí ela se perde. E o pastor tem que estar atento. E aí entra o bispo também. O bispo tem que ser pastor. Então, é ver que às vezes o rebanho está um pouquinho caminhando da sua maneira. Então, o pastor, a gente conduzir para que a mensagem revelada. Então, eu estou muito feliz. Vem com o coração aberto para a gente, como dizia São João Crisóstomo lá no início da igreja, lançar a semente do verbo. Agora, o que vai acontecer com essa semente não compete a nós. Vamos jogar a semente, essa busca que eu quero aqui nesta diocese. Próximo. Eu queria fazer uma pergunta. No ano passado, nós achamos que não houve um movimento muito grande na diocese com relação à campanha da fraternidade. A gente gostaria de saber quais são os seus planos para desenvolver a campanha da fraternidade em 2020. A campanha da fraternidade é uma maneira que a igreja, desde lá de 1962, lá no Nordeste, depois estruturou em 1964 a nível nacional, pegando a quaresma e dentro da quaresma um determinado tema específico para ajudar. Às vezes é difícil a questão da gente entender, porque às vezes a realidade, a comunidade, a diocese, ela tem uma história e às vezes a gente vem com outro projeto totalmente diferente, é difícil esse adequar, principalmente nós mineiros. Eu falo que o mineiro, o grande mal do mineiro, que nós não falamos, nós não mentimos. Mineiro não mente. Todos acreditam que são. Mas também o mineiro não fala a verdade. Então ele não mente, mas não fala a verdade. Então, vai chover hoje? Não, o tempo está feio. Vai chover? Não, está ventando. Então ele não afirma. Então nós temos dificuldade com isso daí, de adequar um tema, às vezes, que não bate com a própria realidade. Por exemplo, numa região, quando foi a questão da água, então não era um problema para aquela comunidade. Agora, como nós vamos trabalhar em relação à vida, pegando o texto aí dos samaritanos, para que todos tenham vida e vida em abundância, trabalhar, daí sim nós vamos ter que trabalhar e adequar, porque cada paróquia tem a sua história, a sua caminhada, tem a sua procissão, tem os seus movimentos, tudo. De repente, nós não podemos, eu sempre trabalho principalmente com os padres, nós não podemos ser uma camisa de força, tem que ser assim. Então essa é difícil. Olha o próprio Papa Francisco, por que ele causa determinadas dificuldades, às vezes que muitas pessoas, eu lecionava num colégio em São Paulo, que só tinha europeus, eu achava estranho por que aqueles europeus, muitos alunos, eles não entendiam o Papa Francisco. O Papa Francisco é latino, é a própria visão de igreja. Para o Papa Francisco, igreja é missão. E na Europa, às vezes, a pessoa entende igreja é povo de Deus, daí fica diferente. Mas eu acredito que para caminhar junto com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a gente tem que jogar a semente. Agora, se uma paróquia ou outra vai trabalhar, não ser uma camisa de força, porque amanhã, no ano que vem, nós vamos ter uma outra campanha, um outro tema, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, é uma necessidade da evangelização. Dom Edson, nós estamos com o chat aberto através do nosso canal no YouTube e nós temos a pergunta que Paulo Marcos pergunta o seguinte: o senhor bispo costuma trabalhar com as pastorais e movimentos, participar de reuniões, visitar retiros, encontros, ministrar palestras dentro de sua agenda? Perfeitamente, é a missão minha missão é essa, né? Estar junto com os padres, dentro das reuniões, trabalhando, porque o pastor, ele tem que conhecer as suas ovelhas. Aquela ovelha a ovelha, quando ela vira com as 4 patas para cima, ela não sabe voltar sozinha. O pastor tem que estar atento, senão ela perde a cria. O pastor com as ovelhas doentes. Então, essa grande preocupação. Se eu quero fazer história, caminhar juntamente com este povo de Deus. Gosto muito de trabalhar com a formação. Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Questão de cursos, de
com a catequista, assim como pelo Brasil inteiro, eu já tenho essa preocupação de falar com o clero, às vezes eu até, hoje um bispo ligou e falou, você tem aqui esse bispo de Goiânia, você tem um encontro aqui com o clero de Goiânia, o de Porto Alegre, Porto Velho. Ele ligou e falou, Dom Edson, você não pode abandonar o povo da Amazônia. Falei, como é que eu faço? É difícil, mas eu tenho essa preocupação da formação, de caminhar juntos, para que a gente possa falar com autoridade. Zenão de Eleia, alguns séculos antes de Jesus, ele dizia, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, temos que escutar para falar com autoridade. E o pastor é isso, estar junto para que possa mostrar aí o plano, o projeto de Deus. Dom Edson, Paulo de Souza, Rádio Goiânia. A nossa Santa Igreja tem se posicionado recentemente em relação a certos temas que até então eram, digamos assim, tabus, como, por exemplo, questões políticas, meio ambiente, que foi muito debatido recentemente, e, através dessa abertura de discussão desses temas, em certa medida, ela passou também a ser criticada. O senhor acabou de falar da questão da missão da igreja ser missionária, da igreja ir, e não só aguardar. O senhor acredita que hoje nós, católicos, temos essa missão também de propagar e de levar essas ideias que a igreja vem implementando aos poucos? Sim, mas só que nós, nessa mudança, antigamente, as mudanças, elas levavam anos. Por exemplo, vamos falar a questão de geração. Antigamente, definia a geração 25 anos. Desde 1800 e pouco, quando começou a falar da geração silenciosa, das gerações, depois X, Y, Z. Hoje nós estamos na geração, que vocês sabem, dos ecrãs virtuais, Então, isso muda rápido. Às vezes, uma criança, nós usávamos os dedos para datilografar. Hoje, nós usamos os dedos para falar com uma pessoa que está a 5.000 a 10.000 quilômetros dos ecrãs virtuais. E aí existe uma dificuldade de atendimento. Vamos dar um exemplo aqui. Kant dizia que toda comparação, por mais perfeita que seja, ela é falha. Mas vamos dar o exemplo nós que somos aqui da geração, a maioria da geração Baby Boomers. 40, 50 anos, por aí, 60 anos. Nós temos uma concepção de mundo, nós temos a concepção de igreja, para nós a coisa tem que ser correta, tem que ser assim. Tem uma sobrinha que ela faz 4 coisas ao mesmo tempo. Está com o celular, ela está assistindo TV, está estudando e fazendo um outro trabalho. Isso para nós é impossível. Isso é impossível para nós. Então, a igreja, ela leva tempo para entender, por exemplo, como que a igreja ela entra na política. Não é que nós vamos ter um partido, mas é a conscientização. E Paulo Freire já falava, o que é conscientizar? A gente resgatar o que a pessoa tem e mostrar uma verdade. Então a igreja está nesse processo. E nós não vamos dizer que daqui 10 anos nós vamos ter isso, daqui 20 anos. Como uma outra pergunta que foi feita ali, pastoral e movimento. Às vezes nós não entendemos direito o que é uma pastoral, o que é o movimento. O movimento para sanar uma necessidade. E a pastoral ela permanece. Então existe uma pastoral política, uma pastoral com o meio ambiente, então é alguma coisa que a igreja vai ter esta preocupação. No passado, nós entendíamos que construir uma igreja, a igreja aqui, a nossa catedral bonita, eu gostei, construir uma igreja, ela tem que ter uma torre alta. Olha, mostrar, o sagrado manda no profano. Hoje a gente vai numa outra cidade aqui da região mesmo, não conheço nenhuma ainda, mas numa outra cidade que às vezes um prédio é maior que a torre da igreja. Então, está se diluindo. Então, essa concepção da gente entender as gerações e a igreja também fazer uma releitura em relação àquilo que ela está pregando. Como os gregos entendiam a política? Mesmo hoje, os nossos políticos, não desmerecendo, eles não entendem a política como os gregos pensavam. Da polis, por exemplo, aquela obra do Platão, A República, que fala toda aquela estrutura de justiça. Então era no passado, hoje é diferente. Então a gente vai adequando do dia para a noite, né? Dentro desse processo da evangelização.
Próximo. Bom, Dom Edson, deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Nas poucas palavras que a gente está trocando com o senhor aqui, eu estou reparando que o senhor pega muito o jeito do Papa Francisco. Bento XVI tinha uma outra maneira de agir. O Papa Francisco ele chegou dando uma certa revolução na Igreja Católica. E com essa revolução que ele vem fazendo, principalmente na América do Sul, os católicos estão até, em certo ponto, crescendo nos católicos, outros que estavam afastados da igreja, retornando à igreja. Aqui em Leopoldina, por exemplo, temos um padre que saiu há pouco tempo, foi para Tocantins, que é o padre Custódio. Ele, na liturgia, não modificando a liturgia, ele tem a missa sertaneja. Foi uma missa bem aceita aqui na nossa comunidade. O senhor vê com bons olhos essas mudanças feitas na missa, não alterando a liturgia? Essa questão litúrgica é um problema, porque a liturgia, a missa, ela não é do padre, ela não é do bispo, ela é da igreja. Papa, é importante a gente entender os papas desses, vamos pegar João Paulo II, Bento, Papa Francisco. Papa João Paulo II, ele falou muito sobre a visibilidade da fé. Gostava de ir, uma coisa celebrativa. O Papa Bento, a questão das razões da fé. Ele criou até o ano da fé. E o Papa Francisco, a gente pode entender a praticidade da fé. Então aí a gente percebe a evolução. Mas nós temos que ter uma sensibilidade muito grande de intitular uma celebração. Nós não podemos intitular, porque o que é a liturgia? O grande mal hoje nós temos, porque a liturgia é a celebração do mistério da Páscoa. E às vezes ela não é do jeito que eu gosto, como que eu entendo, porque a celebração da Eucaristia ela é sacrifício e sacramento. Então eu não posso criar. Vamos dar um exemplo concreto. A igreja levou mais de 200 anos para mostrar que bater no peito é o ato penitencial. A gente bate no peito porque ela resgatou aquilo lá do publicano e do cobrador de impostos, que um falou que pediu perdão, bateu no peito, e aquilo lá apenas as mulheres que faziam. Então ela colocou dentro da liturgia. Então nós temos que saber o que é a liturgia, o que é o sacramento e o sacramental. E aí mistura tudo. Por exemplo, as pessoas procuram a quarta-feira de cinzas não pelo sacramento, mas procuram pelo sacramental, que é a cinza. Domingo de Ramos, as pessoas não procuram o sacramento, que é a missa, mas procuram o ramo. Então nós temos que ter essa questão muito séria, e o próprio Papa Bento, ele não tem isso escrito numa encíclica, num documento, mas numa das suas audiências, ele falou, olha, o padre ele tem que seguir o missal. Então lê aquela questão do missal. Agora nós podemos fazer momentos celebrativos, que é diferente, momentos celebrativos. Então é um perigo a gente intitular uma determinada missa, falar missa da cura, missa dos enfermos, missa da bênção, missa da graça. Não, a missa é uma só. E a gente podemos focar, mostrar, dar uma dinâmica, mas nós não podemos perder a identidade, porque é rito. Nós trabalhamos com rito, nós não trabalhamos assim com uma questão de outras celebrações. Então, existe todo um ritual. Por exemplo, a questão da transubstanciação, os nossos irmãos separados falam de consubstanciação. Então, nós não podemos desprezar, mas a gente tem que ver verdadeiro sentido. Eu tinha um bispo que ele falava assim que o 8º sacramento da igreja, a santa ignorância. Às vezes nós fazemos pela ignorância. Então não é, a missa não é minha. Eu vou criar uma celebração desse jeito, eu vou celebrar. Um dia eu vi um desses, essas mensagens que nós recebemos no WhatsApp. E até eu escrevi um artigo muito interessante sobre as celebrações numa sociedade do espetáculo. Então hoje nós vivemos, eu acho que deve ter na internet aí, está ligado com os paparazzi da celebração também, mas a celebração da Eucaristia numa sociedade do espetáculo, de um show,
fazer isso, gritar uma luz, pôr essas questões. Vocês que são jornalistas, vocês têm que ter uma expertise imensa para fazer o leitor ler duas frases de vocês. Se eles não estão lendo, não está servindo a missão de vocês. Assim também a igreja não pode entrar nessa dinâmica. Ela tem que... O que as pessoas devem fazer na igreja? A experiência do encontro com Cristo. Antes, mais uma pergunta. Também pela Rádio Cidade aqui de Leopoldina, Jornal Vigilante Online, nós observamos um amadurecimento, uma evolução desse relacionar da igreja com a sociedade. O mundo é muito plural também no campo religioso, né? Apesar dos números mostrarem que a Igreja Católica ela tem uma predominância, né, de 70%, mas nós sabemos que temos movimentos fortes de outras igrejas na parte assistencial, na doutrinação de uma maneira geral. Como o senhor pretende se comportar nesse relacionamento? O senhor é aberto a esse diálogo com as outras igrejas, com os outros movimentos? Será cada vez mais democrática essa relação também na Diocese de Leopoldina? Sim, claro, eu acho que isso é importante. Isso eu já comecei no meu discurso, quando eu falei que eu estava saudando também as pessoas de outras determinadas religião, determinadas situações religiosas. Nós temos que trabalhar junto. Existe uma espinha dorsal, cada um valorizando a sua identidade. Nós não podemos falar assim, criar uma celebração que um desrespeita o outro. Não, nós temos que trabalhar junto. Eu pretendo até conversar com os irmãos de outras denominações religiosas, pretendo também conversar com as autoridades, conhecer tudo isso para a gente trabalhar esse espírito do encontro. Papa Francisco fala muito da pastoral do encontro, desse encontrar-se, esse diálogo pastoral, esse diálogo com as autoridades, tudo isso, porque nós somos um povo que caminha, um povo que deve fazer essa busca. Mas é importante também que uma das preocupações que eu tenho é cuidar com os últimos, com os que não têm, estão aí abandonados às margens da sociedade. A nossa grande missão. Hoje existe uma expressão que na Espanha eles estão trabalhando muito com isso. Eu li um livro recente sobre... Antes eu conhecia a agorafobia. Agora já estão falando na aporofobia. Um medo dos mais simples. O que é uma aporofobia hoje? Eu estou no centro da cidade, de repente aproxima uma pessoa perto de mim, eu fecho o vidro do carro. O que é a aporofobia? Eu estou andando nesta rua aqui, eu vejo 3 pessoas deitadas e eu mudo de passeio. Então nós temos que ter isso junto. E os nossos irmãos separados, eles fazem. A nossa igreja não precisamos disso. Os documentos da igreja, Catecismo da Igreja Católica, o documento Código de Direito Canônico, Concílio Vaticano II, ele fala que aquilo que entra na igreja, a parte econômica, a parte financeira, para que serve? Para a manutenção do culto, manter a estrutura da igreja, nós precisamos, para a evangelização, que a Boa Nova, a igreja tem que investir nisso daqui. Nós temos que ser os primeiros a botar notícia nas redes sociais. Falar, ligar lá, olha, o senhor põe uma matéria da igreja, tudo isso daqui. Nós temos que trabalhar junto. É a evangelização, é a ação do evangelho, por esse recurso tão bonito que nós estamos tentando. E também cuidar dos pobres, cuidar dos desamparados. Então a igreja nós vamos trabalhar dentro dessas 3 dimensões. O partilhar, o evangelizar e também o celebrar. Noés, recentemente nós tivemos um movimento dentro da nossa igreja chamado Renovação Carismática. Gostaria que o senhor trouxesse a sua visão em relação a essa renovação carismática. Se ela trouxe, digamos assim, benesses ou não para a nossa igreja. Como eu falava, existem 2 princípios na igreja. Vamos partir para uma definição teológica assim: pastoral e movimento. A pastoral, ela vai embora. Pastoral catequese. Teve no passado, tem no presente, vai ter no futuro.
catequese. Movimento é para sanar uma necessidade de evangelização num determinado contexto da história da igreja. Tem diocese que não tem renovação carismática. Não é porque eles não estão aderindo a esse movimento, mas é porque ela está sanando a necessidade. Ela não está sanando, não precisa. Como antigamente existia as filhas de Maria. Hoje eu vi, tenho visto aí sobre a diocese que aqui é muito forte o apostolado da oração. E tem lugares que não existe. Não existe mais o apostolado da oração porque não precisa. Mas aqui o apostolado da oração ele é importante. Então nós temos que oxigenar. A renovação carismática, se aqui for importante na diocese, então nós temos que oxigenar. Nós não podemos ficar trazendo, lá em tal lugar tem um movimento assim, vamos trazer para nós. Não. Então o bispo ele tem que estar junto. Então a renovação carismática, ela está fazendo um bem para a diocese, nós temos que incentivar. Eu tenho que colocar um padre e falar, olha, padre, o senhor vai ser responsável pela renovação carismática. Está sanando a necessidade. Daqui 20 anos vai ter renovação carismática? Não sei. Eu trabalhei numa diocese que Taubaté, quando era seminarista, lá existia o cursilho. Na minha diocese, isso é da década de 80, não se fala mais cursilho, Pouso Alegre. Então, olha os movimentos. Então, nós temos que estar juntos. Então, eu não posso fechar uma questão de falar, olha, eu sou contra a renovação, eu sou a favor da pastoral X, da pastoral Y, não. Nós temos que fazer a nossa igreja crescer. A nossa igreja tem que crescer. O bispo tem que estar lá dando uma palestra para a renovação carismática, eu tenho que estar. Mas eu não sou, eu sou contra? Não, eu tenho que estar lá, minha missão. Está tendo encontro com os jovens, tal, eu tenho que estar lá. Essa que é a missão do bispo, né? De estar junto com o seu rebanho. Dom Edson, também através do chat, a Tâmara Andrade e o Gutem Machado estão perguntando qual a visão do senhor sobre o jovem na igreja. Eu já soltei algumas pistas a respeito disso, né? Nós temos que pegar esses jovens que estão nessas gerações aí, vamos falar Y, Z e tal, ou Touch, ou que outros chamam, né? A geração dos ecrãs virtuais. E como que nós vamos descobrir? Nós temos que ter meios para atingir essas pessoas. Às vezes um jovem, ele não vai numa celebração da Eucaristia porque a homilia do padre deixa a desejar. Como é que vai? Ou então, ou determinada situação. Nós temos que preservar o rito. Isso sim, nós não podemos fazer a coisa, vamos fazer um show, como fala, show missa, uma missa show. Não, nós temos que preservar o rito. Agora nós temos que achar meios para isso. Os senhores são aí da comunicação. Como que vai achar meios? Hoje a comunicação tem que ter o marketing. O que é o marketing? Não é propaganda, é descobrir as necessidades e o desejo das pessoas. Por exemplo, se eu pego uma matéria no jornal, vocês têm que ser especialista para o leitor e até o final. Se o leitor não foi até o final, o problema não é do leitor, o problema é de vocês. Então, assim é a igreja também. Se os jovens não estão na igreja, não é porque eles não querem, nós temos que achar meios para que eles possam realmente participar da vida da igreja e não perder, porque a nossa igreja ela tem valores perenes, nós não podemos perder isso. Mas, permite mais uma pergunta, por favor. A diocese de Leopoldina é uma diocese que não tem assim, problemas graves, como a gente vê no Nordeste, como a gente vê na questão de grilagem de terra mais no Norte, no Centro-Oeste. A gente tem uma situação mais tranquila aqui, porém, em 2017 a gente teve, se não me engano, um problema grave, inédito na região, que foi uma ameaça que o prefeito Gilberto sofreu aqui de pessoas, porque ele tem um papel, uma pastoral muito interessante de proteção ao meio ambiente e estava atuando com relação contrária aos interesses da mineradora, né? Eu queria saber do senhor qual a linha que o senhor vai adotar com relação a esse tipo de comportamento, se a diocese vai ser uma diocese mais progressista, se ela vai ser mais conservadora, se esse tipo de atuação vai
vai receber o seu apoio ou não? Como é que vai ser essa situação? O bispo, ele tem que caminhar com o povo de Deus. O povo de Deus é importante dentro dessa dinâmica. Mas só que nós não podemos definir se o bispo ele é progressista, se ele é tradicional, se ele não caminha tudo. A nossa missão é o Evangelho. Quando a gente proclama o Evangelho, se existe alguma coisa que foge do Evangelho, ele passa a ser denúncia. Daí nós temos que fazer isso. Mas eu não posso fazer uma denúncia sem ter critérios evangélicos. Então, se houve uma situação, o padre fez isso, fez uma denúncia anunciando o Evangelho, daí nós temos que entrar. Mas nós temos que ter muito cuidado também com a dimensão ideológica. Às vezes é uma ideia que eu tenho, a ideologia, ela oprime, o Evangelho ele liberta. Então, às vezes eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Hoje que nós vivemos nessa questão ideológica de querer fazer determinadas coisas ou determinadas situações, então eu tenho que saber até que ponto que eu posso ir. Isso que eu estou falando, o Papa Bento XVI, na primeira encíclica que ele escreveu, Deus é Caridade. Olha, nós não podemos estar na política, mas nós temos que levar o Evangelho na política. Nós vamos levar o Evangelho lá. Daí, se o Evangelho ele está sendo causa de denúncia, daí sim, mas se o Evangelho está sendo questão ideológica, daí é bem diferente. Nós temos que... E isso é difícil fazer esse discernimento. Esse equilíbrio. Perfeitamente, por aí. Dom Edson, Iago Pereira, da Paróquia Santo Antônio, em Miraí, e gostaria de saber do senhor como o senhor enxerga a presença dos leigos na igreja e como ampliar essas parcerias de trabalho. Os leigos são tudo na igreja. Desde o Concílio Vaticano II, a igreja passou a ser uma igreja ministerial. E eu sempre brinco com o povo. O único lugar que não tem desemprego hoje é na nossa igreja, porque ela é ministerial. Todos têm direito, todos têm que trabalhar, têm que estar junto, envolvendo nas pastorais, nos movimentos, nos conselhos, para que eles, vivendo dentro, eles possam testemunhar fora, dentro dessa dinâmica. Os leigos junto com o pastor juntamente com o leigo. Porque sem os leigos, nós não somos... A nossa igreja, se a gente for analisar hoje, ela é de leigos. 90% da nossa igreja são os leigos. Os padres, os bispos são 10%, não chega nem isso, eu acho que até menos a respeito dessa situação. Dom Edson, a respeito do brasão episcopal, você gostaria de falar uma coisa para a gente desse coisa? O meu brasão eu coloco, o brasão ele é sempre coração, ele brota do coração, depois a gente arruma uma justificativa intelectual para a gente justificar, né? Então eu coloco a cruz é lembrando a paróquia que eu era, a minha última paróquia, que eu era o pároco da Catedral de Pouso Alegre, lá é o Bom Jesus Crucificado. O coração, aquele questão de sempre tinha um coração no vitral lá, existia um coração, eu sempre lembrava, mostrei o coração. Depois a dinâmica da cruz, dos raios saindo, lá com toda aquela mística da misericórdia de Santa Faustina, tudo que o Papa João Paulo II, logo no início do seu pontificado, ele começou a divulgar, até a primeira encíclica de João Paulo II foi sobre a misericórdia de Deus. Depois coloco ali José, por causa do meu nome ter José, e também Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora. Eu fiquei feliz também porque a patrona da diocese é o título de Nossa Senhora também, né? Isso eu tenho uma sensibilidade bastante. E a máxima, anunciar, mostrar a misericórdia de Deus. O bispo tem essa preocupação da misericórdia. O que é misericórdia? Miséria e coração. Então, pegar as nossas misérias, colocar no coração de Deus. Mas antes de colocar no coração de Deus, nós temos que pegar as misérias dos nossos irmãos e colocar no nosso coração. E eu tenho essa missão, essa responsabilidade de manifestar aqui, nesta igreja particular, a misericórdia, a ternura, o carinho, a bondade
de Deus. Para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, voltando bem no começo, seminarista, que levou o bispo, hoje de Leopoldina, a ingressar na Igreja Católica? Duas coisas. A minha família é muito religiosa, minha mãe muito religiosa, né? Ela é falecida, faleceu muito nova, com 55 anos, e ela tinha uma mística, e nisso nós morávamos perto da igreja, lá em Itajubá. E eu, desde pequeno, comecei a ser coroinha, depois tive vontade de ir para o seminário, eles que me levar para Pirassununga, que era uma outra região. Daí eu acabei aceitando ali Pouso Alegre, e o padre também, que me acompanhou, ele teve essa influência. E o seminário foi um momento de discernimento, não é? Quem entra no seminário tem que ser padre. Então, foi do seminário menor, minha vocação do seminário menor, depois fiz filosofia em Pouso Alegre, teologia com os padres do Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté, e depois voltei para a diocese lá. Sempre trabalhei em paróquias, mas eu sempre trabalhei na formação. Minha vida toda eu lecionei muitas faculdades, muitas escolas, tive essa oportunidade que a igreja me deu. Queria saber, como escritor, de onde partiu? Não é fácil escrever, são 7 livros. Né? Não sei como. Eu sempre gostei de fazer análise da realidade, sempre gostei assim, e de repente, pequeno não era muito, sempre gostei de ler. Eu acho que, vou lembrar aqui da minha mãe, eu acho que ela deve estar no purgatório, não foi para o céu ainda não, porque ela dava um castigo para gente, que quando a gente aprontava uma, tinha que ler o livro e contar a história para ela. Então acho que ali incentivou, né? Então às vezes a gente lia o livro e pulava as páginas e contava a história para ela, ela concordava e depois falava, mas não é essa história, lê o livro de novo. Então acho que a leitura, eu gosto muito de ler, tento ler na média de 2 livros por mês, tento achar espaço para isso. Se eu não leio pelo menos uns 40, 50 minutos durante o dia, parece que está faltando alguma coisa. Então tenho essa questão. Depois também muitos artigos que eu tenho escrito, que eu escrevia, daí a Paulus começou a cobrar para leitura, para escrever, juntar mais nessa área de gestão, que é uma coisa nova na igreja, o marketing religioso. Eu trabalho muito e tenho essa oportunidade também. Frente, mais uma pergunta, elas vão surgindo à medida que o senhor vai dando resposta. Vamos lá. Né? Depois da cerimônia, sua posse amanhã, o senhor já tem em mente um calendário, o senhor já vai sair em visitação às outras cidades? Como é que o senhor pretende já no começo desse ano tocar a vida como bispo de Leopoldina? Então, aí a questão, eu sou muito cartesiano, sou meio fechado nas reflexões assim sobre a questão. Eu apresento, e tudo que eu tenho, eu sempre brinco. Olha, lá em tal lugar, quando eu cheguei, está lá. Então já tem. Então eu coloco 4 momentos ali. Conhecimento geográfico, a geografia, não conheço, isso influencia para a gente evangelizar a geografia também. Depois a questão cultura, não conheço a cultura daqui, como que pensa, o que fala, a questão da eclesiologia, onde que está. A dimensão religiosa, para ver, conhecer os padres, saber como é que é o trabalho, tudo, porque a grande dificuldade de um bispo hoje é a questão da transferência. Às vezes o bispo chega, os padres estão falando, sei lá, quem vai transferir essas coisas. O bispo tem que conhecer o rebanho primeiro. Então a questão, a religiosidade, como é que o padre está trabalhando em tal paróquia, como é que a gente vai dialogar bastante, conversar. A dimensão antropológica, quem que é esse homem de Leopoldina que eu estou aqui? Quem que é essa pessoa? Qual é o seu ser? Por que ela sai da casa dela e vai na igreja? Tem que saber, para que eu possa ter um discurso, para que eu possa ter uma questão. Então, nesse primeiro momento, seria uma questão mais
de conhecimento, conhecer a realidade, para que a gente, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Quanto mais a gente ama, a gente tem que conhecer, já dizia Santo Agostinho, né? Então essa situação, a geografia, a cultura, a antropologia, tudo isso daí, para ter base, ter critérios de amanhã, quando eu falar determinada coisa, mas como é que o bispo está falando isso se ele não sabe a história nossa? Como é que o bispo falou isso se ele não sabe que aqui existe uma dinâmica? Como é que ele faz isso? Toda a situação. E daí a gente vê um descompasso. Existe um discurso, mas a realidade é outra. Então a gente tem que ter essa questão. E os senhores vão ajudar também a gente a conhecer, porque os senhores têm esse conhecimento geográfico, cultural, mas com o interesse de vocês, são ideológicos. Aí agora o bispo também ele tem que ter esse conhecimento. Assim como vocês estão aqui ansiosos para saber o que o bispo pensa, o bispo também tem um sentimento. Como é que eu estou entrando nessa situação? Será que está tendo um abismo? Aqui está a realidade, eu estou aqui. Há um descompasso entre o real e o ideal. O ideal é esse, o descompasso, as eclesiologias, para a gente entender. Existe lugar que isso daqui é perda de tempo. Eu poderia muito bem falar assim, falar com um grupo de jornalistas, não, mas eu sei que isso é importantíssimo hoje. Vocês, dentro da sociedade, vocês são formadores de opinião. Eu tenho que caminhar com vocês. Eu tenho que mostrar. Não que eu vou perder minha identidade. Eu vou fazer uma leitura do Evangelho porque o Senhor chegou em mim e falou assim, não, eu tenho que conhecer a realidade. Vocês são importantes, vocês têm ideologia, tem. Eu também tenho, mas só que o meu é o Evangelho. Dentro dessa situação. Então é por esse caminho, por esse viés. Então, Edson, mais uma pergunta do chat. Marcos Vinícius. Como o senhor vê as novas comunidades nascidas da RCC e se tem algumas chances para o ingresso delas na diocese? As comunidades surgiram mais ou menos após o concílio e veio criando toda essa situação. Então a gente tem que ter muita prudência, saber o que realmente eles querem. É importante, é uma coisa, é uma primavera da igreja? Perfeitamente. Mas a gente tem que, isso daí através do diálogo. Até que ponto, será que é necessário uma paróquia ter uma comunidade no espírito? Então vamos sentar junto com o padre, vamos sentar aquilo que eu falava, as foranias, a escuta, até que ponto que nós vamos falar isso. Eu não posso agir por decreto. A igreja hoje não pode agir por decreto. Alguns decretos sim são necessários, mas em determinadas situações não. Então a gente tem que conversar. Será que essa comunidade, às vezes uma comunidade, ela tem uma mística, tem uma espiritualidade fora do comum, mas não serve para a igreja de Leopoldina. Nós não precisamos disso. Nós queremos uma comunidade para evangelizar, isso. Na paróquia tem o padre, tem isso. Não, então vamos tentar ver, olha, quem sabe vocês vão em outro lugar, vamos evangelizar. É a dimensão sistêmica da evangelização. Está faltando lá, então vamos achar lá e vamos levar isso daí. Dom Edson, uma pergunta assim, que não é, aparentemente, talvez o senhor nem saiba responder, porque o senhor está chegando agora, mas qual a responsabilidade? É maior ou menor de chegar numa diocese e estar tanto tempo sendo um bispo? É difícil, né? É meio paradoxal a pergunta. O importante, mas a gente não pode entrar nessa questão porque houve um trabalho de transição, de vacância. Sim. A igreja é a cabeça que não está, mas os membros estão funcionando. Sim. Entendeu? Então os membros, os padres da sua paróquia, evangelizando tudo. Então, como diz, os membros funcionando. Mas quando a cabeça está faltando oxigenação, os membros podem estar um pouquinho. Então, a missão do bispo, vamos oxigenar isso daí para a coisa caminhar. Seria dentro dessa dinâmica. Mais alguma pergunta? Dom Edson, uma pergunta particular. É claro que o padre, o bispo, tem um santo de devoção. O senhor tem um santo, uma santa ou mais devoção? Eu gostei dela. Eu já ouvi um padre uma vez falar que ele tinha 15 santos de devoção. Não, mas eu não chego nesse tanto. Pode ser.
Acho que é muito, a gente nem esquece. Mas eu sou muito devoto de Nossa Senhora, como um dia uma criança, eu estava falando na celebração da missa sobre Nossa Senhora do Carmo. E era de Nossa Senhora Aparecida e a paróquia Nossa Senhora do Carmo. Daí a criança perguntou, terminou a missa e falou assim: Padre Edson, Nossa Senhora do Carmo é prima de Nossa Senhora Aparecida? Eu falei, até explicar que não é. Então, eu tenho muita devoção a Nossa Senhora, o título Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Carmo, tenho muita devoção. A questão de santo, eu tenho muita devoção a São José. Eu sempre na quarta-feira eu gosto de rezar a missa de São José, tudo, e Santo Inácio de Loyola, porque eu queria ser jesuíta. Na época o meu bispo não deixou. Eu brinco até hoje, né? Eu queria ir para os jesuítas, ele falou, não, você tem que ficar na diocese, né? Então eu acabei ficando na diocese, fui muito feliz, tudo, trabalhei. Mas são esses santos. Porque os santos, o que são os santos na vida da gente? Aquelas pessoas que intercedem junto de Deus. A igreja coloca inúmeros santos. Põe cada vez mais, o Papa Francisco gosta de beatificar, canonizar pessoas assim. Mas é importante também que a gente tenha aquelas pessoas queridas que fizeram parte da vida da gente. O pai, a mãe, um avô, um avô, que também está junto de Deus, mas a igreja nunca vai saber que eles foram santos. Para nós foram. Então acho que é importante também essas pessoas também que fizeram parte da minha vida, que estão junto de Deus, que eu tenho certeza que intercede, principalmente a minha mãe. Eu tenho certeza que ela intercede junto de Deus para a minha missão aqui. Já deu para perceber que o senhor foi e continua sendo bem apegado à figura materna. Sim, eu sou muito apegado à minha família. A primeira coisa, quando o Núncio perguntou que eu ia ser, a primeira coisa que eu fui no Google foi olhar a distância de Leopoldina a Itajubá. Eu acho engraçado. Não fui saber o que é Leopoldina, não. A distância entre Leopoldina é 400 e poucos quilômetros. Eles estarão aqui? Pequeno. Sim. Estarão? Eu tenho. Meu pai não, porque meu pai está doente, né? O problema na perna está andando, mas a cabeça dele, quando eu falei, meu pai é aposentado da rede ferroviária. E aqui parece uma região de entrocamento, não sei o que ele passava por aqui a rede ferroviária. Daí ele falou. A única coisa que ele falou, meu filho, é muito quente. A única coisa que ele falou isso. Você deve estar gostando agora por causa da chuva. Tá gostando. Mas você prepara, tá? Não é sempre assim, não. Vai esquentar. Só uma curiosidade, né, para acrescentar, o nosso cemitério municipal é Nossa Senhora do Carmo. E aqui em frente, a praça tem a imagem de Nossa Senhora da Paz, que ela foi erigida logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Essa imagem de Nossa Senhora da Paz. Já que o senhor é devoto. Sim, claro, isso aí eu fiquei. Mais uma pergunta? Minha pergunta, Carlão Moraes, Gazeta do Leopoldina, dá boas-vindas ao senhor, dizer que Dom Reis também, quando chegou aqui, trouxe uma chuva maravilhosa. Foi, então tá bom. Bem tranquilo, Sebastião é o nosso mestre aí, mais maduro que a gente, pode confirmar isso, né, Sebastião? Foi uma tarde dessa assim maravilhosa. E dizer ao senhor que o senhor chega numa hora muito boa, como o senhor disse, né? Não vão participar de política, mas também o evangelho tem que estar na política. É um ano eleitoral. Desde que eu comecei a pesquisar sobre o senhor, fiquei muito satisfeito de saber a sua formação em gestão e apreciação do marketing e tal. Porque nossa cidade, a vida inteira, mais de 60, quase 170 anos, foi administrada por médicos ou farmacêuticos. E pela primeira vez a gente vai ter um gestor também disputando. Você entendeu? Então isso assim, dá a gente uma esperança, uma expectativa de desenvolvimento muito grande. E isso aumentou ontem quando eu vi os hotéis já se enchendo para sua posse. Falei, gente, que coisa boa. Dom Edson já está trazendo desenvolvimento. Então é isso. Desejar ao senhor boas-vindas e que o senhor possa realizar um bom trabalho aí. Conte sempre com a gente. Certo, eu vou contar com vocês. Eu acho que
vocês são importantes para a nossa evangelização aqui na Diocese de Leopoldina, né? Isso é muito importante. Essa preocupação que eu tive também de trazer essas TV para cá hoje foi para isso. Até eu brinquei, falei que é mostrando que existe aqui uma igreja. Falava com os padres que estavam organizando. Falei, olha, a visibilidade da nossa igreja. Nós temos que mostrar para o Brasil que nós somos uma igreja. Nós temos que mostrar isso aqui, que existe pessoas que têm fé, tudo. Falei determinadas questões, né? Até o pessoal do século XXI, eu pedi para eles fazerem matéria sobre a religiosidade aqui. A gente tem acesso porque dou muito curso entre os padres, a gente está muito ligado com essas pessoas, então eu falei, agora eu preciso de vocês para ajudar também na evangelização, né? Eu acho que é importante. Fiquei feliz também das notícias que os senhores e as senhoras publicarem nos jornais, tanta coisa importante também. É uma matéria, essa visibilidade da própria igreja, a gente tem que ter consciência disso, né? Até agora, recentemente, eu estava lendo o livro, assisti o filme e li o livro Os Dois Papas. Eu achei uma coisa assim, fora de série, que quem lê o livro tem muita coisa histórica. O livro fala muita coisa histórica, muitas situações concretas, coloca a dimensão da história. Mas o filme já é mais assim, pura ficção. Ainda mais com o Fernando Meirelles, que é um grande diretor, que sabe, eu falo que ele sabe brincar com as câmeras. Assim vocês têm que brincar com as palavras, por uma boa comunicação, ele sabe brincar com o jogo de câmeras, né? É só que é uma ficção, mas a gente aproveita coisas boas também. Eu acho que não existe, como eu falava lá no início, né? Lá no passado, os ingleses falavam bad news. Não sei se os senhores lembram dessa expressão. The bad news are good news. As más notícias que são boas notícias. The bad news are good news. E hoje a gente fala de fake, mas existe muita bad, má mesmo. Não é falsa. Eu acho que a falsa não é tanto. A má que é a falsa, 2 dias de sono, 3 dias de sono. Mas a má, isso é complicado, né? Então, esse papel dos senhores, isso é muito importante. Eu quero fazer história aqui, juntamente com vocês. Não sei se a Diocese tem, né? Parece que tem uma agência aqui, uma assessoria de marketing, da gente trabalhar junto, saber o que é correto, o que é certo. Olha, tem um padre, uma página, uma identidade profissional na igreja. Às vezes a gente olha a face da igreja, está lá a secretária, aniversário da filha da secretária, aí vai tudo errado. Não, a igreja está evangelizando ali, está mostrando aquele momento. Isso que é muito importante dentro do nosso trabalho de evangelização, e vocês também dessa comunicação. Vocês estão tentando colocar ação em comum. Eu tento colocar o evangelho na ação. Seria esses dois, vamos falar assim, é a linha do trem. Vocês a comunicação e nós, Igreja de Leopoldina, a evangelização. E para o trem caminhar precisa dos 2 trilhos. Sem os dois não vai. Vocês com a gente, os bispos, os padres, e os padres juntamente com vocês. Eu acho que é caminhar aí no trem de Leopoldina. Não sei, já acabou o trem, mas a gente vai criar aí esse trem virtual aí para a gente evangelizar. Então, gostei. Então, meu nome é José Augusto Cabral, estou representando aqui o jornal O Vigilante Online e também a Rádio Cidade, e na condição de vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Leopoldina, dar as boas-vindas ao senhor e me colocar também à disposição para essa interlocução, né, com os agentes políticos, com os vereadores, no que a Diocese precisar, a gente está à disposição para ampliar esse diálogo. E nós vamos precisar, sim, de todos. Isso que é importante. Agradeço aí. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Desculpa aí chegar ali nesse momento, que estou um pouco atrasado, mas eu tenho um programa de rádio todo sábado, das 10 até meio-dia, na Rádio Jornal. E faço pelo Face todo dia, 8h30 da manhã, ao vivo. Eu
está aí à disposição. Meu nome é Haroldo, todo mundo me conhece, colega, todo nosso. Famoso Haraldinho. A gente sempre é atuante com todas as autoridades municipal, estadual e nacional. E o bispo também que aparece. Eu queria fazer uma pergunta sobre como é que o senhor vê os evangélicos que subiram um pouco. O ano passado, o ano eleitoral do Bolsonaro, aquela coisa toda, o moço entrando nesse método, enganou todo mundo aí. Mas agora a gente vê os próprios evangélicos deram recaído. E os católicos parece que voltaram, inclusive a vinda do Papa, né? Mais carismático. Hoje o senhor, como é que o senhor vê? Como é que você vai administrar aqui em Leopoldina com a cidade bem da história? Hoje a grande preocupação nossa, já mencionei aqui um pouquinho, é a evangelização. E o que é a evangelização? Antigamente existia apologia. Então aquele irmão não pode ser isso, ele não pode participar. Hoje nós temos que trabalhar juntos. Mas eu penso, agora não lembro quando, eu lecionei Sociologia da Religião. Nem sei se existe essa matéria na faculdade mais. Mas eu brincava com os alunos, olha, os nossos irmãos separados, eles chegam porque a nossa ação pastoral está ineficiente. Então a gente tem que melhorar. Assim também vocês na imprensa. Se vocês não evoluírem, a coisa fecha. Por que hoje estão fechando determinados jornais? Tem que evoluir, a gente tem que evoluir também. Então a igreja, ela não pode perder essa dinâmica, né? Daí a gente lembra do Papa Francisco no Evangelho Gaudium, que ele fala abrir as portas das igrejas e abrir as portas dos sacramentos. Eu trabalhava em Pouso Alegre e a Catedral de Pouso Alegre é o centro comercial lá, mais de 300 lojas. Eu falei, como é que eu vou evangelizar esse povo? Daí que eu criei lá, através de pesquisa, estudo, uma missa do meio-dia 15 ao meio-dia 45. Lotava a catedral todo dia, lotada mesmo. Era todos os funcionários, todas as pessoas que iam, que trabalhavam ali, faziam a hora de almoço. Eles tinham oportunidade de ir à missa, sabia que era 30 minutos, sabia que tinha um horário para começar, horário para terminar, e ele programava a sua vida. Eu vou almoçar agora, do almoço, volto para o meu trabalho. Vamos usar o sistema Busdor? Então vamos colocar isso. Vamos esses painéis eletrônicos? Vamos colocar. Por exemplo, eu entrava na catedral, de repente, hoje todo mundo fez um mexidinho no bolso, a gente já tira o celular. Então até eu tenho um texto sobre o WhatsApp na evangelização. Então eu tiro o celular, eu já olho. Então quem entrava na catedral, acabava de entrar, já recebeu uma mensagem. Seja bem-vindo, daqui a pouco vai ter missa, espera. E agora recentemente em Belo Horizonte, eu trabalhei num congresso, nós fizemos um congresso que 1.200 pessoas. E eu falei com as pessoas assim, eu falei, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cadastrar o celular desse povo. Cadastrou o celular de todo mundo. E agora, no meio da palestra, vamos ficar conversando com eles também. Então, eu estava assistindo a palestra e eu estava junto com o grupo. Vamos conversar. O que você está achando da palestra? O que você está... Pegava uma frase da palestra, jogava para todo mundo, interagindo. Uma pessoa lá com 50 anos não sabe fazer isso. Nós aprendemos a fazer a coisa assim. Mas a moçada já sabe. E não é falta de educação eu estar num lugar conversando com outro a 1000 metros. É a mentalidade hoje. Então a gente tem que ter isso também. Até eu estou escrevendo um livro, vai sair não sei quando, sobre um problema muito sério na igreja, é sobre o dinheiro. Então eu faço um histórico, a moeda mercadoria, a moeda prata, a moeda espécie e a moeda digital. Então, como é que as pessoas chegam numa igreja, tem um totem na frente, ela faz a doação, toda essa situação. Como é que nós temos? Nós temos que
caminhar isso também. Então, às vezes, nós perdemos um pouquinho e os nossos irmãos correm lá. Um dia, conversando com um dos diretores do Bradesco, ele já faleceu. Ele pegou, brincou comigo assim, falou assim, ele fez uma crítica, eu era padre novinho, ele falou assim, eu acho estranho os padres hoje, que acabam a celebração, já arranca a roupa perto de todo mundo, tira a túnica, tudo. Não vê que aquilo lá que ele estava vivendo era o sagrado. Depois ele falou uma outra coisa interessante, falou, olha assim, eu tirei todas as torres de Bradesco, mostrei todo lugar tem uma torre, Bradesco, é como todo lugar tem uma cruz. Então facilitar essa situação. Nós temos uma marca, a nossa cruz. E às vezes a nossa marca ela está escondidinha, a gente não perde. Então nós temos que resgatar isso daí. O Papa Francisco fala as periferias existenciais. A pessoa, não conheço aqui, mas morava lá num sítio, lá era um líder de comunidade, fazia isso. Hoje, quando ela chega na catedral aqui já tem um líder da comunidade, já tem quem faz leitura. Ela mora em todo lugar, os nossos irmãos puxam. Foi falta de expertise nossa. Nós poderíamos muito bem puxar. Então a gente não perdeu a oportunidade para evangelizar. Conferência de Aparecida. E quando o Papa Bento convocou o sínodo sobre nova evangelização para a transmissão da fé cristã, que depois como resultado foi a exortação apostólica Evangelho Gaudium, ele diz, por que hoje as pessoas que participam da igreja têm 50, 60 anos e seus filhos, que têm os pais que participam, não participam? Será que os pais não deram testemunho? Não, mas eles estão participando. Então aí a gente tentar descobrir o porquê, achar meios, caminhos para a evangelização. Linguagem, né? Sim. Linguagem, com certeza. Comunicação. Perfeitamente. Em nome da Diocese de Leopoldina, da Pastoral da Comunicação, nós queremos agradecer ao Dom Edson, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, e também de cada um de vocês, veículos de imprensa aqui da cidade de Leopoldina, também da nossa Diocese, também a TV Aparecida presente conosco, entre outros, para poderem participar dessa coletiva. Nosso muito obrigado. Lembramos amanhã a todos que nós temos às 9 horas da manhã a pós canônica na Catedral e depois a celebração eucarística na quadra do Colégio Imaculada, a qual os senhores já estão credenciados e devem nos procurar aqui na parte da manhã, a equipe da Pastor. Pedimos ao Dom Edson que possa dar a sua bênção para todos nós, encerrando assim essa live, agradecendo também quem nos acompanhou ao vivo através do canal do YouTube, a sua bênção para os nossos presentes aqui e aqueles que nos acompanham. Agradeço muito os senhores e a senhora a disponibilidade da gente conversar um pouquinho aqui sobre a nossa igreja. Isso é que é importante, né? Vocês vieram aqui com carinho, dedicação para a gente. Isso é evangelização também. Se preocupar com o evangelho, com a boa nova, a mensagem revelada. Então a gente quer trabalhar junto com os senhores e as senhoras. Depois também amanhã de manhã eu estou terminando de fechar a minha homilia, porque num dia como esse a gente tem que escrever para não perder. Eu vou pedir para que ele possa liberar para vocês um pouquinho antes da celebração, para não ter essa preocupação de ficar tentando equilibrar, porque em determinados momentos a gente tem que fazer por escrito, porque a hermenêutica na comunicação é complexa. Então a gente tem que fazer por escrito para passar para os senhores aí, tá bom? Então vamos. O Senhor esteja convosco, Está no meio de nós. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus nos acompanhe sempre. Amém.